have lost. A quarta temporada de Stranger Things acabou de ser finalizada na Netflix, ela lançou hoje, né, os 2 últimos episódios e, meu Deus, quantas emoções, eu não sei vocês, mas eu chorei muito no último episódio. Comenta aí quais foram as suas sensações. Mas o fato é que essa temporada terminou da mesma maneira que as outras temporadas vinham aí se formando, né, repleta de tensão e de muita agonia, convergindo para um plano em comum. Então se você curte o assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem muito vídeo de Stranger Things e também das próximas novidades que estão lançando. Mas o fato é que essa temporada, da mesma maneira que as outras temporadas vinham acontecendo, ela traça aí planos paralelos e que convergiram aqui nesses 2 últimos episódios, né? A gente viu ali o núcleo da Rússia, né, composto ali pela Joyce, o Hopper e o Murray, também o Enzo e o Yuri, onde eles estavam tentando fugir ali da base russa, só que eles descobriram que as coisas não eram bem como eles imaginavam, né? Eles usaram daquela oportunidade ali das criaturas que estavam ali para ajudar as outras pessoas que estavam nos outros núcleos aqui da série. Isso porque eles tinham aquela ciência de que eles não iam conseguir voltar a tempo para ajudar toda aquela galera. Até porque eles descobriram isso tarde demais, tanto que a intenção realmente da Joyce era somente de buscar o Hopper lá na Rússia. Ela jamais imaginaria todo aquele estrago que iria acontecer lá em Hawkins e também na Califórnia com a Eleven e tudo mais, né? Então isso fica ali, eles só descobrem no finalzinho. Então, justamente por entender essa distância geográfica que existia ali entre eles, eles dão um jeitinho de usar conhecimentos lá das outras temporadas para ajudar as pessoas ali que existem, tanto que eles ateiam fogo ali nas criaturas do mundo invertido, justamente porque eles sabem que todas as criaturas se interligam entre si, né? Então eles usam isso para ajudar a galera de lá. A gente também vê o núcleo da Califórnia indo buscar a Eleven lá no bunker, né? Eles têm sim esse arco de suporte, né, em cima da Eleven e tudo mais, mas eu não vi muito bem uma finalidade muito grande para eles na série. Para mim eles ficaram muito deslocados, né? Tiveram basicamente aquela função de chegar até a Eleven e buscar ela de lá e tudo mais, mas aí fica a critério de cada um entender, né? Eu vi por esse lado, mas o fato é que eles chegaram no bunker onde a Eleven estava, justamente no ponto em que ela estava sendo atacada pelo próprio Dr. Brenner, que não queria de jeito nenhum que ela saísse de lá. Isso porque a gente vê ali ao longo dos episódios que o Dr. Brenner era um cara que buscava poder a todo custo, né? E ele, pelo fato de não ter poder, ele refletia nessa frustração dele nas pessoas que tinham esses poderes. Isso, portanto, que a gente vê ele não querendo que a Eleven vá para Hawkins, mesmo que ela tenha os poderes recuperados. E por outro lado, a gente vê o Dr. Owens ali querendo que a Eleven vá para lá para salvar os próprios amigos, né? Para que ela siga a própria intuição dela. Mas chega um ponto ali da história em que o Dr. Brenner acaba dando um sedativo para Eleven para que ela não fuja. E nesse ponto da história é quando os militares dos Estados Unidos chegam ali. Então a gente vê nesse ponto da história uma demonstração de poder gigantesca. Isso porque quando eles estão fugindo ali, né, o Dr. Brenner carrega a Eleven numa cena que me lembra muito o que aconteceu lá na primeira temporada, quando a Eleven estava nos braços do Dr. Brenner, fraca, né, por causa dos poderes. A gente vê o helicóptero alvejando o Dr. Brenner na intenção de atirar na Eleven, porque querendo ou não eles queriam matar a Eleven, porque ela era considerada uma arma russa, né? A culpa sobre as mortes estava caindo sobre ela. Mas o fato é que nesse ponto da história o helicóptero atira no Dr. Brenner e o Dr. Brenner acaba morrendo. Só que antes dele morrer, ele meio que tenta pedir o perdão da Eleven, né? Fazer com que a Eleven entenda que tudo que ele fez era para o bem dela, que era uma coisa boa e tudo mais, só que ela dá as costas para ele. Mas o interessante é que pouco antes do Dr. Brenner morrer, a Eleven consegue derrubar um helicóptero somente com o poder da mente dela. E é legal a gente perceber que nesse ponto da história, como os poderes dela evoluíram e como o domínio dela com esses poderes estão muito mais aprimorados. Porque como a gente já bem reparou, nas outras temporadas, quando a Eleven usava os poderes dela, claro que saiu o sanguezinho, né, da mesma maneira que acontece sempre e vai continuar acontecendo pelo visto, a gente via ela tremendo bastante, né? Você conseguia sentir na cena aquele esforço que ela fazia para fazer com que as coisas se movimentassem, para fazer com que ela pudesse chegar até as pessoas. Agora não, a gente viu na maneira ali onde ela estava manipulando o helicóptero dos militares no ar para fazer com que ele explodisse logo na sequência, a gente viu ela movimentando as mãos com uma leveza incrível. Isso mostra que mesmo depois ela ter perdido os poderes e passado por todo esse processo de recuperação, agora ela tem domínio completo dos poderes dela, porque ela realmente faz com uma naturalidade que a gente nunca viu antes. E isso também me tira um medo que eu tinha anteriormente, que era de
se vai que acabar aparecendo aí alguma ameaça que faça com que a Eleven use demais os poderes dela e faça com que ela acabe se desintegrando. Eu realmente tinha esse medo, só que agora eu não tenho mais, justamente por causa dessas cenas que apareceram aqui nessa temporada. Ela realmente mostra que ela tem um domínio muito grande de tudo ali que ela possui. Além disso, a gente tem o grupo lá de Hawkins, né, onde a galerinha tá ali tentando combater o Vecna. Só que como acontece em todas as outras temporadas, e está assim acontecendo novamente nessa, cada um desses grupos não sabe o que está acontecendo com o outro, né? Igual eu comentei, o pessoal lá da Rússia não sabe o que está acontecendo em Hawkins, o pessoal de Hawkins não sabe o que está acontecendo na Califórnia, e tudo isso se mescla no finalzinho lá da temporada, quando todo mundo se reencontra, né? Só que, querendo ou não, todos eles, igual eu já comentei, usam conhecimentos ali de outras temporadas para ajudar os outros grupos quando eles têm ciência de que algumas coisas diferentes podem sim estar acontecendo. E é legal a gente citar que nessa temporada a gente viu aí várias revelações interessantes, como a própria pintura do Will, né? Muito claro se especulou a respeito dessa pintura, muitas pessoas ficaram pensando, talvez seja uma pintura do Mike, por causa que ele gosta do Mike, pode ser, sei lá, uma pintura dele, alguma coisa assim poderia ser, mas não, é uma pintura extremamente inocente dele e dos amigos dele, combatendo um dragão similar ao que acontece com os personagens de Dungeons and Dragons, né? A diferença é que ele retratou o Mike como o líder do grupo com um coração no peito, mostrando que o Mike é sim um cara influente, um cara que tem um coração muito grande e que consegue liderar um grupo. Tanto que ele usa essa inspiração no Mike, né, para fazer com que o Mike faça com que a Eleven recupere as forças que ela tinha ali ao longo do episódio, né, desses 2 últimos episódios, para se desvencilhar do Vecna. E claro que ele também usa isso depois, né, pra ele poder se declarar pra Eleven. Além disso, a gente vê aquela recuperação de irmandade entre o Will e o Jonathan, né, isso porque isso meio que tinha se perdido ao longo das temporadas. A gente viu o Jonathan muito presente com o Will lá no primeiro episódio da primeira temporada, depois um pouquinho no comecinho da segunda, né, só que claro que tudo isso veio aí causando transtornos no Will e tudo mais, até que daí chegou na terceira temporada, quando o Will aparentemente estava livre dos perigos, ele somente queria jogar Dungeons and Dragons, então ele teve que lidar aí com os amigos não querendo jogar jogo com ele e se preocupando somente com meninas. Aí chegou a quarta temporada, ele teve que lidar com os amigos que não queriam jogar com ele, agora jogando em um grupo de Dungeons and Dragons, né? Então ele teve que lidar com tudo isso, além de ter que lidar agora com a mãe dele na quarta temporada, indo lá pra Rússia, então deixando o Will de lado mais uma vez, teve que lidar aí com o irmão dele, né, o Jonathan, fumando ali, dando aquele tapinha na Pantera com Argyle, então mais uma vez ele ficou de lado, e aqui nesse ponto da história, né, nesses 2 últimos episódios, a gente vê o Jonathan resgatando isso, tendo essa ciência de que ele perdeu sim esse laço com o irmão ao longo desses dias, né, desses anos, na verdade, que decorreram essas 4 temporadas com essa, mas a gente vê que o Jonathan sim tinha total ciência e ele mostra total apoio ao Will. Então o Will não precisa falar que ele gosta do Mike, o Will não precisa falar, irmão, eu sou homossexual. Não, isso está subentendido, é nítido a maneira como o Will olha para o Mike e sente dor, sente uma determinada dor, porque ele vê que o Mike gosta da Eleven, e ali é um relacionamento que ele sabe que ele não vai conseguir atingir. E o Jonathan, como irmão, sente isso e mostra sim o seu total apoio ao irmão. Então o Will não precisa falar nada, ele também não precisa falar nada pra gente. Will, a gente tá com você, não precisa falar nada não. Outra coisa interessante que a gente vê, né, é o desfecho do Robert com a Joyce. A gente finalmente vê o beijo deles, né, finalmente, é muito bonitinho de ver, e é legal de ver que eles seguem ali com aquela promessa de sair pra jantar, que é uma coisa que vem acontecendo aí desde a terceira temporada, né, quando eles ficam finalmente próximos, mas volte e meia acontece aí alguma coisa que não deixa com que eles saiam juntos, né. Então realmente nesse ponto da história a gente vê que a historinha deles vai aí finalizando, né, a gente entende que nessa temporada não aconteceu esse jantar, mas talvez venha acontecer aí numa quinta, mas é legal entender que sim, finalmente eles estão juntos, né, porque querendo ou não, era aí uma atração que vinha se formando desde a primeira temporada. Outro ponto legal que essa temporada trabalhou foi o desenvolvimento da Eleven com o Mike, né? Como a gente viu no primeiro episódio, né, dessa quarta temporada, o Mike, ele meio que vinha bloqueando os sentimentos dele para demonstrar a Eleven, e a Eleven estava entendendo isso com uma certa distância entre eles, né? Tanto que o próprio Mike até chegou a pensar que o namoro deles poderia estar acabando, mas não, depois que ele entende ali que a Eleven sempre gostou dele, que ele sempre gostou da Eleven, mas ninguém aí colocava os sentimentos à mostra, digamos assim. Ele também usou a própria declaração do Will, né, para que ele pudesse usar forças e dar forças para Eleven. Eles conseguiram sim demonstrar os seus sentimentos um para o outro, e isso ficou muito claro, né? Então eu fico realmente bem feliz que eles tenham chegado nesse ponto, porque isso, claro, vai ser aí uma munição, né, para que eles consigam seguir fortes para a próxima temporada, porque a gente tem que lembrar que tem uma quinta vindo aí. Outra coisa bonitinha que essa temporada trabalhou e que inclusive me dói no peito é a questão da amizade do Dustin com o Ed. Gente, é uma amizade tão
tão genuína, tão bonita, tão inocente, né? Porque a gente entende que o Ed, ele é de uma faixa etária diferente do Dustin, né? O Ed, apesar de estar ali no colégio da mesma maneira que o Steve e os outros estão, a gente entende que o Ed não tá se encaixando ali, né? Parece até que ele é um repetente. E o Dustin, ele é de uma faixa etária muito menor. Só que isso não é um empecilho para que a amizade dele se desenvolva de uma maneira muito bonita. Tanto que eles interagem ali em determinadas cenas, eles fazem brincadeiras um com o outro e eles se identificam com aquilo. E é uma amizade tão bonita da mesma maneira que a amizade do Dustin com o Steve também foi, né? Porque a gente também tem ciência de que a idade deles é diferente. E o que acontece depois nos episódios, ao longo do episódio, é muito triste, né? Quando o Ed acaba morrendo e tudo mais, mas isso é um ponto que eu falo daqui a pouquinho. Mas a gente vê o quanto o Dustin ficou triste sabendo disso. Só que, claro, além, né, desses momentos trágicos que aconteceram aqui na série, a gente não pode deixar de falar do Lucas com a Max, que aqui eles conseguiram resgatar, né, tudo aquilo que eles vinham construindo ali ao longo das outras temporadas, né, da segunda e da terceira. Porque eles formam, sim, um casal bonito, um casal que se entende, e aqui nessa temporada isso ficou muito claro, tanto que a Max, ela até revela pro Lucas que um dos pensamentos, né, que ela teve que lembrar para se desvencilhar do Vecna foram pensamentos felizes com os amigos. E um desses pensamentos, né, alguns desses pensamentos no caso, foram pensamentos em que o Lucas estava incluso. Então aqui só mostra que ela é fechadona, ela é daquele jeito dela mesmo, só que isso faz com que o arco deles também se feche, né? A gente entende que, claro, aconteceu sim uma tragédia depois com a Max, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas se você já viu, você já sabe do que eu tô falando, que inclusive me arrancou lágrimas de todos os cantos, não me aguentei, chorei horrores, mas é bonitinho entender como isso foi trabalhado aqui nessa série, e eu realmente torço pra que eles fiquem bem, né, mesmo sabendo sim o que aconteceu no final. Inclusive já vão comentando aí o que vocês estão achando desses dois últimos episódios e da temporada como um todo, né, mas o legal desses dois últimos pontos é que a série trouxe sim algumas respostas pra gente, como a própria questão do mundo invertido, né, muito se especulava sobre o que era o mundo invertido, por que o mundo invertido existia, quem havia criado o mundo invertido, né? Por que ele tava lá? Qual que era a real função de tudo isso? E essa série mostrou pra gente que o mundo invertido sempre existiu. Ele era somente um universo paralelo que coexistia junto com o nosso universo. E naquele universo, né, no mundo invertido, as criaturas viviam em perfeita harmonia entre si, até que o Henry Creel acabou entrando naquela realidade, desestabilizando tudo e colocando o plano dele em prática, né, utilizando as criaturas ali do mundo invertido. Outra coisa que essa temporada esclareceu foi o real plano do Brenner, né? Porque desde a primeira temporada a gente via que ele estava criando aquelas crianças, né, desenvolvendo os poderes da Eleven e tudo mais, para criar armas americanas para derrotar os soviéticos, né? A gente entendia, na verdade, a própria série como um todo deu a gente a entender que a Eleven era somente uma arma que o Brenner estava criando para encontrar pessoas à distância e matar essas pessoas, né? Só que não. Agora aqui a gente entendeu que o plano efetivo do Brenner foi utilizar a Eleven para encontrar o Henry Creel. Isso porque, a partir do ponto em que a Eleven baniu o Henry Creel para o mundo invertido, a Eleven acabou desmaiando e perdendo a memória ali dos seus poderes e esquecendo como é que usava os seus poderes, né? Então o Brenner, por ser essa pessoa, igual eu comentei, que não tinha poderes, ele era uma pessoa ordinária, como o próprio Vecna fala, né? Ele não tinha poderes, mas ele refletia nessa frustração nas pessoas que tinham poderes, então ele queria tomar essas pessoas como posse, ele era extremamente possessivo, ele queria encontrar o Henry Creel a todo custo. Então, sabendo ali que a Eleven havia criado aquele portal e banido o Henry Creel para o mundo invertido, o Dr. Brenner não viu escolha a não ser usar a Eleven, né, explorar os poderes dela novamente para reabrir esse portal e tentar encontrar o Victor Creel. Na verdade, não reabrir o portal, né, ele queria que ela encontrasse pessoas e depois fica claro que ele queria que ela encontrasse o Victor Creel, o Henry Creel, perdão. Então é por isso que a gente viu desde lá da primeira temporada a Eleven fazendo aqueles experimentos ali em amassar latinha e matar o gatinho, em encontrar pessoas através da foto, isso porque ela não tinha mais os poderes, ela tinha perdido, ela estava recuperando aos pouquinhos, né? Então por isso que o Dr. Brenner vinha ali fazendo aquelas pressões psicológicas nela para que ela realmente pudesse voltar, até o momento em que ela se descontrolou e acabou abrindo aquela fissura no mundo invertido, e foi através dessa fissura do mundo invertido que o Henry Creel, que estava preso no mundo invertido, encontrou a sua saída de volta, e é aqui que entra o plano do Vecna, né? Tanto que desde o momento em que ele foi banido pela
Eleven para o mundo invertido, ele foi criando a sua própria realidade ali dentro. Ele foi se aproximando das criaturas do mundo invertido, inclusive ele até encontrou o próprio Devorador de Mentes, encontrou o Demogorgon, Democães e tudo mais, porém ele não tinha como sair de lá, a não ser que algum portal fosse aberto, né? Então esse portal foi aberto na primeira temporada, quando a Eleven mostrou ali aquele descontrole dos poderes, e a partir daquele momento que o portal foi aberto, o Vecna sentiu essa abertura e soube a partir daquele ponto que ele poderia sim voltar para a nossa realidade. Então a partir desse ponto ele começou a colocar o plano dele em prática, porque se vocês bem lembram, ele odiava a humanidade, ele queria tomar conta da nossa, ele queria acabar com a humanidade na verdade. Então ele utilizou ali dessa influência dele no mundo invertido para aflorar para a nossa realidade, para a nossa superfície. Então a partir do momento que o portal foi aberto, ele começou a mandar coisas para provocar o mundo real. Ele começou na primeira temporada com o Demogorgon, na segunda temporada ele começou com o Devorador de Mentes, só que na primeira temporada a Eleven destruiu o Demogorgon, na segunda temporada a Eleven destruiu o portal para a saída do Devorador de Mentes. Então o Vecna não viu outra opção, porque ele estava vendo ali que a Eleven estava atrapalhando os planos dele. Então ele não viu outra opção a não ser tentar absorver esse poder da Eleven para que ele pudesse criar portais da mesma maneira que ela havia criado no momento em que ela baniu ele. Então é aí que ele coloca o Devorador de Mentes em forma, né, ali no mundo real, e faz com que o Devorador de Mentes morda a Eleven num determinado ponto ali do finalzinho da terceira temporada. E aí, nessa mordida, a Eleven fica sem poderes. A gente até pensa, nossa, talvez ele tenha envenenado a Eleven, né? O sangue dela deve estar envenenado e tudo mais, por isso ela perdeu os poderes. Só que não, nesse ponto da história foi basicamente o Henry Creel absorvendo essa habilidade da Eleven, e foi a partir desse ponto de ter conseguido absorver os poderes da Eleven que ele conseguiu dar início ao plano dele, que era de criar portais aqui para o mundo real. E basicamente o plano dele consistia, né, em enfraquecer a barreira entre o mundo invertido e o mundo real, e para isso ele precisaria criar 4 portais, só que esses portais eram criados através de mortes, né? Então a gente viu ali a Chrissy morrendo no primeiro episódio, depois a gente viu o Fred, depois a gente viu a Max quase sendo pega pelo Vecna, depois a gente viu o Patrick, né? E depois que os próprios personagens se tocam de que o plano do Vecna era esse, e o plano estava muito ligado às 4 batidas do relógio, né? Tanto que desde o primeiro episódio o Vecna mostrava aquele relógio com 4 batidas, então ele estava assim dizendo o plano dele desde o começo, só que claro que ninguém não entendia, né, o que estava acontecendo, mas a partir do momento que os personagens se tocam disso e entendem que a Max vai voltar a ser perseguida, é que a tensão fica muito grande ali entre eles, e realmente, até com a gente que tá assistindo, né, não sei o que vocês sentiram, mas só de saber que a Max ia ter um fim muito trágico já me deixou extremamente aflito do começo ao fim. Mas é que depois de tudo isso a gente viu alguns desfechos acontecendo aqui, né, como o próprio Dr. Brenner, que igual eu comentei, ele foi alvejado ali pelos militares, né, mas a gente viu que ele não vai voltar mais, porque agora a gente viu que ele morreu, mas no ato de despedida dele ele tentou obter o perdão da Eleven, só que não, ele não conseguiu, porque a Eleven não caiu no papinho dele de que tudo que ele fazia era por ela, que ele gostava, que ele prezava ali pela segurança dela. Não, ela não caiu nesse papinho não. Então a gente viu o desfecho do Brenner finalmente acontecendo, a gente viu o desfecho do Jason, né, porque depois que o plano do Vecna ele é consagrado, digamos assim, quando o Vecna consegue quebrar a barreira do mundo invertido com o mundo real, o Jason está bem ali no ponto onde uma dessas barreiras é quebrada, né, então ele acaba morrendo ali. E essa morte foi boa. Empolgante. A gente também teve um desfecho do Ed, que infelizmente acabou morrendo, né, inclusive eu havia comentado em algumas teorias aqui do canal sobre a questão do Ed utilizar a guitarra para chamar a atenção dos demorcegos, para abrir caminho para outros grupos ali agindo no mundo invertido, né, e realmente foi isso que aconteceu. Inclusive eu acredito que você também deva ter pensado nessa mesma teoria e tudo mais, né, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Foi uma cena bem triste, a gente viu o quanto o Dustin sofreu com a morte do Ed ali naquele ponto, mas só mostra que o Ed, ele tinha ciência de que mesmo que ele voltasse para a superfície, ele ia continuar sendo caçado. Ele sabia que a todo momento a polícia, né, os jornais e tudo mais iam continuar perseguindo ele como o assassino da Chrissy, como o líder da seita Hellfire, sendo que a seita era, nem existia seita, né, era somente um grupo de jogos, mas as pessoas não queriam saber isso por demonizar os jogos de RPG naquela época. E também, além disso, ele sabia que mesmo que ele fosse para a superfície, Hawkins nunca iria contar a sua verdadeira história para todo mundo, né?
né? Então ele ia viver eternamente como um fugitivo, fugindo, correndo das pessoas. Então ele decidiu não fugir mais e decidiu se sacrificar em prol de todo mundo. Tanto que ali nas cenas finais o Dustin acaba encontrando o tio do Ed, né? Que está procurando pelo Ed, querendo ou não, mas aí o Dustin justifica que o Ed estava com ele na hora da morte e conta que o Ed se sacrificou por uma cidade que nem sequer gostava dele. Olha só que triste. Essa, inclusive, foi mais uma vez que eu chorei nesse episódio. Nossa senhora, eu terminei desidratado. E não dá pra deixar de falar de desfecho sem falar da própria Max, né? Realmente é muito triste a gente entender que ela foi pega. Ela foi pega de uma maneira muito trágica, muito dolorosa. É muito difícil quando a gente vê a Max sendo levantada ali no ar, porque o Lucas estava a todo momento com ela, né, pra tentar salvar a Max caso ela fosse levantada no ar. Porém, nesse ponto da história, o Jason chega, começa a lutar com o Lucas ali e tudo mais, pra fazer com que o Lucas tire a Max do transe. Só que mesmo o Lucas tentando justificar que ele não pode fazer isso, o Jason não tá nem aí, acaba estragando com o plano como um todo. E na hora que o Vecna levanta a Max no ar e os braços dela começam a quebrar, gente, eu não sei vocês, mas eu chorei tanto. Eu fiquei tão aflito, tão agoniado, porque é aquele tipo de personagem que você não quer que morra. Você não quer que morra de jeito nenhum. E acabou acontecendo, né? A Max, infelizmente, acabou morrendo. Claro que é uma pseudo-morte, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas ela acabou morrendo e isso deu fim, né? Deu conclusão, na verdade, ao plano do Vecna, que nesse ponto da história ele acaba sendo destruído pela Nancy, pela Robin e pelo Steve, que estavam lá no mundo invertido também. Eles acabam tacando fogo no Vecna da mesma maneira, no mesmo momento, na verdade, que o pessoal lá da Rússia ataca fogo nas criaturas do mundo invertido. Então, nesse ponto da história, a gente vê a derrota do Vecna. Porém, ele teve o seu triunfo quando a Max morreu. Claro que tem um ponto que me desagrada nessa sequência, né? É que a Eleven tenta ressuscitar a Max com aquele clichê, digamos assim, que vem acontecendo aí em todas as outras temporadas, né? Que é utilizar os bons momentos com os seus melhores amigos para conseguir a sua liberdade. A 11, infelizmente, não consegue, né? Na verdade, ela faz com que a Max volte à vida, porém, dá-se a entender que a Max ficou com uma morte cerebral, tanto que a 11 tenta entrar ali na mente dela para chamar a Max de volta, mas ela só encontra um espaço negro completamente vazio, onde não existe nada, né? Só mostra que a Max está ali somente de corpo presente, da mesma maneira que a mãe da Eleven também estava, e nada mais existe ali, provavelmente ela não volte. Mas de todo modo, essa temporada me deixou aí com algumas dúvidas, né? De algumas respostas que não foram respondidas, como as próprias mordidas dentro do corpo do Steve. O que será que isso vai acontecer? Eu até tinha feito uma teoria, né? Falando que o Steve poderia vir a derrotar o Vecna, né? Como algo espelhado lá nos jogos de RPG de Dungeons and Dragons, né? Onde ele poderia vir a virar um vampiro e tudo mais. Só que isso provavelmente vai ser passado, batido aqui pela série. O que eu acho que deveriam sim considerar, porque querendo ou não, ele foi mordido por muitas criaturas do mundo invertido. E a gente sabe que elas não são criaturas normais, né? Então isso eu acho que é um ponto que deve sim ser trabalhado. E é interessante a gente citar que o corpo do Vecna ainda está vivo. Tanto que depois dele ter ali sido atacado pela Nancy, Robin e o Steve, ele aparentemente parece estar morto. Tanto que a gente pensa, ok, acabou, mas a gente ainda tem uma quinta temporada. Só que na sequência seguinte, o corpo dele não está mais lá. Isso é, claro, refletido com o Will, que sente, né, aqueles arrepios ali e tudo mais. E isso, claro, que é um indício de que o Vecna está vivo, tanto que o Will comenta isso com o Mike, que o Vecna não vai parar até acabar com todo mundo. E isso se reflete ali nos minutos finaizinhos do episódio, quando a gente vê efetivamente o que era o plano do Vecna, né? A gente vê o mundo invertido transbordando para a realidade, quando aquelas fumacinhas, aquelas fuligens do mundo invertido começam a cair ali na cabeça de todo mundo. Então, nesse ponto da história, a gente percebe que o plano do Vecna deu certo. E é até um vislumbre bem assustador, assim, que a gente vê as rachaduras em Hawking, e através dessas rachaduras, aquela fumaça escura emergindo da superfície, formando aqueles raios negros por toda Hawkins. Então, é um ponto que vai assustar bastante nessa quinta temporada. A gente entende que vai precisar muito mais do que somente uma Eleven pra combater tudo isso. E eu tô muito curioso pra saber como que eles vão fazer isso. Eu não sei o que você acha que vai acontecer. Se você tiver algum palpite e também o que você achou dessa temporada, deixa aí nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera e deixar o like se você curtiu o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E tchau! Até o próximo vídeo.